Heng Xinguang era o típico trabalhador, mal tinha folga e ainda precisava aguentar um chefe chato. De repente ele ganhou um sistema chamado Liberdade Final. Com esse sistema o protagonista fica mais rico à medida que gasta. A história começa com nosso protagonista Heng Xinguang. Ele vai até a sala do chefe e pede para tirar 2 dias de folga do trabalho, justificando que tem uma emergência familiar. Ele até prometeu compensar sua falta quando voltasse. Mas o chefe, sem nem mesmo levantar os olhos do telefone, respondeu que seu departamento tinha poucos funcionários, então eles só podem pedir folga se for em caso de funeral ou casamento. Fora isso, nenhuma outra licença seria aprovada. Como vocês podem ver, a causa da distração do chefe era uma mulher dançando em uma transmissão ao vivo, e ele ainda enchia a garota de dinheiro ao enviar foguete. Nesse momento o protagonista diz ao chefe que precisa desses 2 dias. Sua mãe está doente e precisa de alguém para cuidar dela. O homem apenas sugeriu que o pai de Wang cuidasse da mãe. Se isso não fosse possível, os parentes próximos deveriam assumir o papel. O chefe acrescenta que se a mãe estivesse em estado crítico, o pedido poderia ter sido aprovado. Enquanto isso, a mulher da transmissão ao vivo agradeceu ao seu irmão por enviar um foguete no valor de muito dinheiro. Wang percebeu que o chefe definitivamente não se importa com o bem-estar de seus funcionários. Mas o cara justificou suas ações dizendo que Wang deveria fazer alguns sacrifícios para subir na vida em vez de dar desculpas para sair. Em sua nova indústria a pontualidade é crucial. Pensando nisso, o protagonista sugeriu trabalhar em casa enquanto mantinha contato o tempo todo, mas o chefe obviamente recusou porque não queria liberá-lo. Ele então resolveu lembrar a Wang que o garoto se formou em uma universidade de 3º nível e conseguiu um emprego na maior empresa de mídia da cidade de Sang. O chefe diz que ele só conseguiu um emprego aqui porque a empresa precisava urgentemente de pessoas e ele abriu uma exceção para contratá-lo. A maioria de seus candidatos eram de universidades de primeira linha e Wang sempre foi dispensável. Então o chefe aconselhou fortemente que o protagonista pensasse sobre isso antes de insistir em sair novamente. A cena muda para a casa de Wang. Ele acendeu um cigarro enquanto pensava no que o chefe falou, mas seus pensamentos foram interrompidos pelo barulho do telefone. Do outro lado da linha estava seu pai perguntando se ele poderia vir ao hospital. O homem conta tristemente que as taxas médicas da mãe ainda não foram pagas. O hospital tinha sido flexível o suficiente, só que eles não podem atrasar mais. O pai acrescenta que já estava dando desculpas há alguns dias, mas o hospital estava firme, lembrando do pagamento, e deixaram claro que a mãe não poderia ficar ali sem pagar a taxa. Nesse momento Wang começou a sentir que seu pai estava escondendo alguns sérios problemas financeiros em casa. O protagonista então respondeu que voltaria em alguns dias e ajudaria com as taxas. O pai avisa que conseguiu dinheiro emprestado com amigos e parentes. A única coisa que Wang precisa fazer é passar um pouco mais de tempo com a mãe. Mas o protagonista não gostou do pai ter pedido dinheiro aos familiares e disse que, como filho mais velho, ele queria lidar com essa bagunça financeira. Mas o pai deixou claro que Wang era um recém-formado trabalhando em uma cidade com alto custo de vida, então ele não precisava gastar. O homem só pediu que o filho viesse ficar um pouco com a mãe. Depois da ligação, o protagonista abriu sua conta no banco para ver quanto tinha economizado. Ele trabalha há 1 ano e meio com um salário mensal de 5.000, mas economiza muito dividindo o beliche com outras pessoas. Apesar disso, ele só conseguiu juntar 50.000 yuan. O protagonista acredita que isso não é uma grande economia, mas deve ser suficiente para cobrir as dívidas e despesas médicas de sua mãe por um tempo. Wang decide que vai se demitir. Ele não pode continuar numa empresa ruim e desumana. Pensando nisso, o protagonista decidiu levar seus talentos para outro lugar. Sua última passada era no departamento de recursos humanos. 20 minutos depois, seu status foi oficialmente alterado para desempregado. Wang fez isso por vontade própria. A única coisa negativa era que ele não tinha outro emprego em mente. Neste atual mercado de trabalho, deixar seu sustento sem outro emprego é um pouco imprudente, para dizer o mínimo. Mas nesse momento nosso garoto foi socorrido ao desbloquear o sistema de liberdade final. Ele foi recompensado em 88.000 yuan por deixar o emprego. Wang parou ao ouvir essa voz e não entendeu quem estava falando. De repente um texto dourado apareceu na frente dele. No começo o protagonista pensou que alguém estava reproduzindo um vídeo a todo vapor nas proximidades, mas o som vinha de dentro de seu cérebro. Logo a interface à sua frente explicou que ele deveria verificar seu dinheiro de recompensa e se entregar livremente. Quanto mais ele gasta, mais dinheiro ele pode conseguir. Com as mãos trêmulas, o protagonista cuidadosamente tirou o telefone do bolso. A notificação do banco dizia que 88.000
Havia sido depositado com sucesso em sua conta. No início Wang se perguntou se isso era algum tipo de golpe da nova era, mas a mensagem de texto era oficial e o dinheiro em sua conta havia aumentado para mais de 138 mil. Os fundos economizados haviam crescido e o sistema garantiu a seu mestre que não duvidasse de seu despertar. Tudo o que ele tinha que fazer agora era começar a viver o quanto quisesse. Wang nunca teria acreditado se não tivesse visto com seus próprios olhos. Depois de verificar sua conta, ele realmente encontrou a quantia mencionada de dinheiro. Agora não havia dúvida. Ele realmente despertou o sistema. Tudo o que restava era descobrir como tudo funcionava e ver se esse sistema de liberdade absoluta poderia realmente ajudá-lo. Era preciso testar tudo na prática. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz de uma mulher perguntando o que ele estava pensando. A garota que o chamou é Gao Wen, uma blogueira com 8 milhões de fãs. Ela queria saber se ele havia preparando sua programação de transmissão. Wen tinha 8 milhões de fãs por um motivo: sua beleza e charme tinham um tremendo poder sobre os homens. Mas parece que o protagonista estava tão perdido vendo os melões da garota que nem ouviu o que ela disse. Percebendo sua confusão em pergunta se ele finalmente a viu como uma mulher, Wang levou isso como uma piada como de costume. A garota então avisa que precisava de mais recursos operacionais porque recentemente os fãs mais bem pagos estavam pagando menos. Acontece que Wang sempre gerenciou suas transmissões online e ela era conhecida como a deusa da dança mais atraente da vida real. O protagonista infelizmente avisa que se demitiu e não era mais responsável por isso. Ele informou a Wen que a empresa encontraria outro gerente para as redes dela. A garota imediatamente perguntou preocupada por que ele havia tomado uma decisão tão repentina. Wang simpatizava com Wen porque ela não desprezava os outros. Ela o tratava ainda melhor porque ele era seu operador na empresa. Ele também era a pessoa mais fácil para ela trabalhar, mas agora seus caminhos estavam se separando e na opinião do nosso herói não havia nada a acrescentar aqui. Ele finalmente se tornou totalmente consciente da realidade. Mas Wen não planejava desistir tão facilmente. Usando seus encantos, ela disse que preferia trabalhar com ele pois não confiaria em mais ninguém. A sanidade de Wang se foi em um instante e ele percebeu que estava encantado, mas não ia perder tão facilmente. Ao mesmo tempo, estava tentando entender por que o protagonista estava agindo tão estranho hoje. Normalmente ele sempre jogava junto com ela, mas não desta vez. Com uma voz triste, a garota perguntou se ele realmente queria deixá-la. O protagonista respondeu que queria tirar longas férias. Wen começou a tentar seduzi-lo com seu charme novamente, mas Wang agora entendia que com seu dinheiro ele poderia conseguir 10 beldades igual a Wen. Depois de finalmente cair em si, ele respondeu que a garota deveria consertar a maquiagem do nariz, pois parecia um pouco torta. A garota nunca tinha ouvido tal coisa em sua vida e ficou chocada, mas ela correu para verificar pessoalmente e começou a pensar que as palavras de Wang eram verdadeiras. Sua maquiagem no nariz estava realmente um pouco torta. A transmissão começaria em breve, então havia muito pouco tempo para consertar isso. Ao mesmo tempo, uma notificação do sistema apareceu na frente do protagonista, na qual o sistema expressou sua admiração por sua determinação. Ele se recusou a ser um cachorro acorrentado e foi capaz de expressar seus sentimentos sinceros. Por isso ele recebeu uma recompensa de 23 mil yuan. Nosso garoto viu isso e ficou mais uma vez surpreso. Afinal, ele havia feito uma coisa tão pequena e já havia recebido uma quantia tão grande. Nesse momento Wang pensou no que poderia conseguir se fizesse seu ex-chefe rastejar de joelhos, mas era muito cedo para pensar nisso por enquanto. Agora seu saldo já era de 162 mil e o protagonista finalmente entendeu o que significava liberdade absoluta. Agora ele não podia mais ter medo de ser ele mesmo, ele poderia fazer o que quisesse e ser pago por isso. Naquele dia outro demônio nasceu na Terra. A beldade realmente agradeceu pela dica do nariz, ela também aceitou que ele estava seguindo seu próprio caminho agora, mas estava ansiosa por uma chance de trabalhar juntos no futuro. A linda mulher realmente desejou a ele o melhor para sua carreira. Em vez de agir furiosa por ter sido exposta, ela estava calma demais. O protagonista até se perguntou se ela estava fingindo esse ato legal ou se era assim naturalmente. Além disso, ela o convidou para um jantar de despedida e até se ofereceu para ajudá-lo a procurar um novo emprego com suas conexões com alguns chefes da indústria. O protagonista entendeu que Wen estava fazendo isso porque ela sabe que ele não veio de uma universidade de primeira linha, então estava preocupada que ele não pudesse conseguir outro emprego. Pensando nisso, o protagonista reverteu o convite e se ofereceu para convidá-la para jantar, mas ela estava preocupada que ele estivesse lutando financeiramente, mas o protagonista disse que de qualquer forma não ia mais trabalhar aqui. Então este jantar pode ser considerado uma
Despedida, Wen sorriu dizendo que Wang já estava indo embora e ela não teve a chance de conhecê-lo de verdade. Um pouco mais tarde o protagonista saiu do prédio. Ele estava mais animado e pronto para experimentar o mundo em um nível totalmente novo. Antes, se pudesse andar, nunca pegaria ônibus ou metrô. Sempre que trabalhou horas extras até às 11 ele dividia uma carona com alguém, mas isso pode começar a mudar com sua nova conta bancária atual e as infinitas possibilidades que se abriram para ele. Até mesmo compartilhar caronas na calada da noite era um luxo para o protagonista em sua vida diária. Então, hoje ele pegaria o passeio mais caro no aplicativo e gastaria adequadamente. De repente um carro prateado parou perto dele. O motorista era gentil e até usava um terno. Isso é o que você obtém se solicitar uma viagem premium. O sistema silenciosamente o recompensou com 50 mil por ser generoso e dar uma volta sem olhar para o preço. O protagonista olha para o carro elegante e o som suave de seu motor lhe dá emoção. Ele se lembrava de esperar que outras pessoas compartilhassem uma carona com ele. Às vezes até depois da meia-noite, apenas para economizar alguns dólares. Sua situação atual estava a anos-luz de distância disso. Ele realmente deu um salto gigantesco na classe social. De hoje em diante ele seria uma pessoa diferente. O motorista sorriu e educadamente o orientou a entrar no carro. Seu destino foi confirmado como sendo o cruzamento da estrada Bauxi. Para ser específico, o protagonista ia descer na loja de panquecas Lauxi. Após a confirmação, o motorista pisou no acelerador e dirigiu até o local. No banco de trás Wang gostou da sensação de aceleração. A fumaça do veículo saía do escapamento e o motorista exibia suas impressionantes habilidades de direção. Com sua velocidade não demorou muito para chegar ao destino. O protagonista saiu do carro com um novo senso de identidade, confiante para enfrentar qualquer coisa agora que havia desvendado um código de trapaça para o capitalismo. A senhora idosa que trabalhava na loja de panquecas o conhecia e também sabia que seu pedido era geralmente uma panqueca sem ovo e salsicha, mas desta vez Wang vai mudar o pedido. Ele diz que 2 devem ser suficientes. Além disso, ele queria 2 salsichas de carne pura. As pessoas ao seu redor ficaram impressionadas com seu pedido generoso. Quando o protagonista tinha um salário mensal de 5 mil, ele gastava 800 no aluguel, então se limitou a usar 20 yuan por dia em comida. Uma panqueca simples custava 8 yuan e o salvou da fome várias vezes, mas ele nunca se atreveu a adicionar ovo. Hoje ele poderia pedir o que quisesse. Pedir algo para comer no valor de 15 yuan já era um nível acima para Wang. Ele queria que as pessoas ao seu redor sentissem inveja e ciúme assim que vissem seus 2 ovos e linguiça de carne pura. Foi exatamente o que aconteceu. As garotas coraram e os caras se perguntaram quando poderiam comprar os ovos e salsichas assim. Essa pequena façanha rendeu mais 20 mil do sistema. O protagonista se afastou da barraca enquanto comia e prometeu a si mesmo que adicionaria 5 ovos ao seu pedido da próxima vez. Em seus dias de estudante, Wang estava tão falido que não podia pagar nenhum tipo de entretenimento. Depois que entrou no mercado de trabalho, ele não tinha dinheiro e nem tempo. Hoje em dia o protagonista nem sabe o que as pessoas normais fazem para se divertir. Após alguns minutos andando sem rumo, o protagonista se viu perto de um prédio familiar. De repente uma ideia surgiu em sua cabeça. Agora que ele tinha muito dinheiro, poderia viver como um daqueles ricos que fazem compras no shopping sem olhar para as etiquetas de preço. Wang lembra que ainda tem um jantar com esta noite e até onde ele sabia, restaurantes sofisticados prestam muita atenção aos códigos de vestimenta. Então seu guarda-roupa atual simplesmente não vai funcionar. A qualidade de suas roupas não está nem perto dos padrões da sociedade rica. Então ele entrou no shopping e resolveu fazer o que nunca tinha conseguido fazer. Wang olhou para as lojas e suas vitrinas. Ele percebeu que havia entrado sem saber em um daqueles shoppings enormes luxuosos onde todas as lojas tinham nomes de marcas escritos em inglês, e ele mal conseguia entender o que estava olhando. O protagonista veio a este lugar com a intenção de gastar dinheiro e agora nem sabia por onde ou como começar. Ele imediatamente tentou encontrar uma marca familiar, mas os tipos de lojas que ele conhecia não estavam à altura dos padrões desse shopping. Wang olhou em volta como um caipira. Apesar de seu sistema, ele ainda estava olhando para as coisas de mente pequena quando ele poderia simplesmente ir com tudo sem consequências. Nesse momento o protagonista foi atraído pela loja Louis Vuitton. As atendentes dentro da loja notaram um novo cliente. A atendente sênior marcou Wang assim que entrou no estabelecimento. Sua rica experiência em atendimento ao cliente a levou a avaliar o jovem. Seu cabelo não era estilizado profissionalmente, ele estava vestindo um monte de trapos.
Seu telefone era um modelo antigo e a maioria de suas roupas eram produtos com desconto em barracas de rua. Em outras palavras, a mulher acreditava que o protagonista era apenas um pobre. As atendentes tinham um acordo não verbal de não ajudar alguém que nunca seria capaz de pagar o que elas estavam vendendo. Wang lentamente percebeu esse fato quando entrou e nenhum único atendente o atendeu. Ele admitiu que poderia parecer um garoto pobre, mas o snobismo delas era muito óbvio. Então ele explicou que estava cansado do trabalho e só queria escolher algo no valor de 150 mil, mas talvez fosse melhor ir na loja Hermes ao lado, já que as vendedoras queriam perder seu tempo agindo de forma poderosa. Nesse momento, as atendentes ouvem o que Wang diz e começam a pensar que pode ter interpretado mal um cliente. Então elas rapidamente se reuniram em direção a Wang com sorrisos bonitos enquanto perguntavam o que ele estava procurando. Algumas até se ofereceram para tomar um chá enquanto andava pela coleção da loja. Este foi um dos primeiros exemplos para Wang de que o dinheiro realmente fala e fala muito. Um momento depois, nosso garoto terminou de fazer compras e já estava cheio de roupas novas chamativas. Sua aura sem dúvida subiu. Ele também aprendeu que o serviço para pessoas ricas em lojas de luxo era de primeira classe. Você nem precisa carregar suas malas. A garota designada para carregar suas coisas educadamente o convidou para participar de um evento de apreciação de joias no final do mês. O protagonista prometeu vir se tivesse tempo. Ela também propôs que ele pudesse apenas receber suas compras em sua residência, mas ele se recusou a fazer dessa maneira pois preferia fazer as coisas sozinho. Com isso dito, ele pegou as sacolas e ela desejou boa sorte. Na saída do shopping, o protagonista ouviu algumas senhoras falando sobre não poder pagar por marcas de luxo como LV e Hermes. Antes Wang nem sonharia em comprar algo tão caro. Hoje ele mal podia esperar para gastar mais. O sistema o viu passar 3 anos de seu salário anterior de uma só vez e entendeu que esta foi sua primeira grande conquista. Então teve uma recompensa de 660 mil yuan. Um pouco mais tarde, o protagonista chegou ao restaurante requintado ocidental. Ele escolheu o restaurante mais caro da cidade. Wang foi vestido adequadamente. Sua aparência pela primeira vez em sua vida era brilhante e luxuosa. Na entrada, ele foi imediatamente recebido por uma bela garçonete e ela se ofereceu para guiá-lo até a sala privada reservada. Wang chegou um pouco mais cedo e ainda estava ocupada com seu trabalho. Então ele ia esperá-la na entrada. Mas a garçonete garantiu que não havia necessidade de convidados importantes como ele esperarem aqui. A sala privada era separada do salão principal e ele podia relaxar. Há algumas sobremesas enquanto ele esperava por seus amigos. Tal recepção era bastante incomum para o protagonista. Wang finalmente entra na sala privada. As sobremesas e o chá já estavam na mesa e ele poderia se servir. Se quisesse mais alguma coisa, poderia apenas tocar a campainha. A garçonete não iria perturbar o descanso do nosso herói e ele poderia desfrutar de sua refeição. A vista da sala privada era realmente de tirar o fôlego. Esta foi a primeira vez que o protagonista viu a cidade do alto. Ele convencido firmemente que enquanto tivesse dinheiro poderia desfrutar do melhor serviço. Agora todas aquelas fantasias e sonhos de longa data poderiam finalmente se tornar realidade, mas antes de tudo isso ele transferiu dinheiro para sua família, onde mandou apenas 100 mil para não chocar seu pai e ele não ter dúvida sobre a origem do dinheiro. Mas se tivesse, nosso herói poderia simplesmente justificar que era uma economia de um emprego de meio período. Com essa justificativa, seu pai e sua mãe não ficariam muito preocupados. Enquanto nosso herói relaxava no restaurante, o ensuave trabalhava duro. Ela estava realizando danças personalizadas e as doações estavam chegando. Ela não tinha tempo para descansar. O protagonista encaminhou a localização e o nome do restaurante. Mas é claro que ela não leu as mensagens porque estava transmitindo ao vivo. Os fãs enviaram um foguete de doação após o outro e ficou grata, mas era hora de encerrar. Ela diz que isso era tudo por hoje e os espectadores poderão assistir amanhã. Finalmente essa loucura acabou e Wen pôde sentar e descansar. Infelizmente, um momento tão desejável de descanso não durou muito. Suas amigas queriam sair para jantar, mas a garota teve que desapontá-las porque tinha outros planos para hoje à noite. Uma de suas amigas imediatamente suspeitou que algo estava acontecendo e Wen estava escondendo um detalhe muito importante dela. Então perguntou com quem ela ia jantar. Wen respondeu que ia jantar com Wang. As amigas ficaram surpresas que Wen ainda pensa nesse perdedor e ainda concordou em sair com ele. As garotas acreditam que ela definitivamente tem sentimentos por ele. Não importa o quanto ela tente escondê-lo, Wen novamente os aconselhou a parar de falar bobagens. Ela é apenas grata a ele.
pois Wang a ajudou muito quando transmitia seus vídeos. Agora que ele deixou a empresa é apenas um jantar de despedida. Nesse momento a garota de cabelo curto chamada King disse que também queriam ir com ela já que não era um encontro. Wen disse que se ela quiser comer algo caro terá que pagar. A amiga estava bem com isso e disse que estava disposta a pagar. A garota ruiva chamada Shinu disse que também ia e não queria tirar vantagem dos outros. Pelo menos foi o que ela disse, mas na verdade Shinu sabia que o protagonista era tão mão de vaca que nem sequer adicionava ovo na panqueca. Ela estava muito curiosa sobre que tipo de restaurante ele poderia levá-las para jantar. Wen não conseguia ler a mente de suas amigas gananciosas e sugeriu que elas se encontrassem no estacionamento. Depois de algum tempo ambas caminharam juntas até o estacionamento, onde o carro novo de Wen estava estacionado. King teve que admitir que havia se tornado difícil para ela conseguir contratos de publicidade recentemente. E ela não sabia quando seria capaz de comprar um carro desse. Wen sugeriu que ela tentasse se tornar uma streamer de dança, mas Kim se conhecia muito bem e seria muito cansativo. Ela não tinha resistência como Wen para dançar de manhã à noite. Em vez disso sua estratégia era esperar algum homem rico sustentá-la. Shinu imediatamente a trouxe para a terra e disse que ela não deveria depender de ninguém, mas King responde que só queria sonhar um pouco. Nesse momento Shinu disse a si mesmo que tinha certeza que Wen não havia comprado esse carro chique apenas dançando no serviço de streaming. Ela tinha certeza que Wen tinha dormido com muitos fãs para arrecadar tanto dinheiro. Depois de pensar absurdos ela perguntou onde iriam jantar. Wen pegou o telefone para verificar o restaurante e congelou ao ver a localização. Shinu pensou presunçosamente que o lugar era tão pobre que até mesmo sua amiga apaixonada ficou paralisada, mas ela estava errada. O lugar para o qual Wen foi convidada na Linguei havia um restaurante com o mesmo nome localizado no edifício Qingtian. Esse restaurante era conhecido por ser um restaurante super famoso e popular com 3 estrelas Michelin. Mesmo o jantar mais modesto em tal lugar custava mais de 3.000 por pessoa, mas isso não era o principal problema. O fato é que é muito difícil conseguir uma reserva por causa da popularidade do lugar. King achou difícil imaginar que um pão duro como Wang pudesse levá-las até lá. Ela pensou que talvez o protagonista secretamente conseguiu uma promoção e foi por isso que largou o emprego anterior, mas Shinu presumiu que fosse apenas um restaurante barato no mesmo prédio. Ela diz que algumas pessoas gostam de postar locais perto de lugares famosos para se exibir e confundir os outros. O EA aconselhou a não ser tão rápida em julgar os outros. Até onde ela sabe, Wang não é esse tipo de pessoa vaidosa, mas Shinu ainda tinha certeza que o protagonista logo as envergonharia e mudaria sua opinião sobre ele. Depois disso elas finalmente entraram no carro e concordaram em ir. King teve que admitir que o novo carro de Wen era estável e tinha forte resistência ao choque. Era algo que seu carro velho não podia se gabar. Shinu foi mais contida em sua reação. Ela até aconselhou sua amiga a aproveitar suas oportunidades. Ela é uma blogueira de beleza e há muitas pessoas ricas em suas transmissões ao vivo que ela poderia obter alguns recursos. Tudo que ela precisa fazer é abaixar um pouco o colarinho e usar a voz suave. Então os presentes cairão sobre ela. Não importa sua dança ou beleza, tudo que ela precisa fazer é baixar um pouco seus padrões e os fãs ricos enviarão foguetes de presentes. No entanto, a própria King não gostou nada de tais ofertas. Além disso, a maioria de seus espectadores eram meninas. Shinu resolveu não insistir, mas disse que se um cara rico quisesse pedi-la em casamento, ela se tornaria imediatamente uma dona de casa em tempo integral, sem arrependimentos. A única coisa que a incomodava agora era que eu estava em silêncio. Shinu sentiu que a garota estava desprezando elas, mas assim que pensou sobre isso a amiga falou. Wen diz que pensa um pouco diferente. Se um casal está junto apenas por causa da atração momentânea e a menina não é financeiramente independente, então ela estará em uma posição vulnerável na família e não terá o direito de falar. Além disso, a maneira como o cara rico vive com ela será a mesma maneira que ele pode viver com outra pessoa. Enquanto um homem tiver dinheiro, ele sempre terá garotas ao seu redor que ele pode mudar à vontade. Esta não era uma situação que Wen queria estar. Suas palavras não soaram bem para Shinu. Para ser honesta, ela desejava que Wen parasse de fingir ser poderosa. Shinu diz que Wen dançava de forma mais provocativa do que qualquer outra pessoa em suas transmissões ao vivo. Wen responde que só quer ser autossuficiente e ganhar o máximo que pudesse enquanto ainda podia. Diferentemente de um homem, o dinheiro não vai traí-la. Um pouco mais tarde as garotas finalmente chegaram ao estacionamento abaixo do restaurante. Wen deu um passo à frente com confiança, mas King a parou apressadamente pedindo para verificar a localização do lugar para onde Wang a convidou.
A amiga acredita que mesmo com a alta renda mensal de Wei ela provavelmente não gostaria de gastar muito dinheiro aqui, então era bom conferir se o endereço não está errado. Shinu concordou com ela completamente dizendo que vai ser embaraçoso entrar em um restaurante sofisticado e depois sair vergonhosamente porque eles não tinham uma reserva lá. A garota até disse que podia correr o risco de um de seus espectadores as reconhecesse e postasse um vídeo online. Wen decidiu ligar para saber com certeza. Mas parece que o protagonista não atendeu. Shinu riu mentalmente dizendo que a culpa é de Wen por ser próxima de alguém que gosta de se exibir. Por outro lado, Wen pensou que o protagonista poderia estar apenas ocupado. Shinu colocou sua máscara de boa amiga novamente e sugeriu que algo poderia ter acontecido. Mas elas podem subir e verificar já que estão aqui. Wen convidou suas amigas para irem em frente, mas em sua cabeça a garota estava torcendo para isso não ser apenas uma brincadeira de Wang, afinal esse lugar é muito caro. Mesmo que ela possa pagar vai ficar no limite do seu salário. Se o protagonista estivesse apenas brincando ela teria que pagar por todo o jantar sozinha. No minuto seguinte as garotas chegaram no salão principal e o protagonista não estava lá. Wen começou a entrar em pânico e se perguntou por que ele não atendia o telefone. Ela tentou de novo, mas nada mudou. De repente uma garçonete se aproximou delas por trás e perguntou se tinham uma reserva. Wen não tinha certeza do que responder, mas Shinu respondeu com confiança que sim. Agora Wen não tinha escolha a não ser dizer que a reserva deveria estar sob o nome de Wang. Shinu sabe que o salário de um operador naquela empresa era de apenas 5.000. Um jantar neste restaurante poderia custar 3 meses de salário e ela mal podia esperar para ver como Wen suportaria o golpe da dura realidade. Mas de repente, contra todas as suas expectativas, a garçonete os convidou a segui-la porque o protagonista estava esperando por elas há muito tempo. Shinu estava simplesmente sem palavras. A garçonete começou a levá-las para a sala privada onde Wang. Enquanto isso, Shinu não conseguia parar de invejar a sorte de Wen. A empresa lhe dá recursos e ela ocupou firmemente a posição de primeira deixando todos para trás. Ela sabia que tinha que se contentar com a segunda posição. Mas como se isso não fosse suficiente, existem todos os tipos de homens tentando chamar a atenção de Wen. Para mim já era meio óbvio que Shinu tinha inveja de Wen. A garota pensou que até mesmo um perdedor mesquinho como Wang estava pronto para gastar dinheiro com Wen. Shinu tinha certeza de que no final ele acabaria sem dinheiro e sem garota. Mesmo assim ela desejava poder estar no lugar de Wen. Nesse momento a garçonete as levou até o elevador e disse para ir até o andar mais alto. Agora King estava realmente começando a se preocupar que alguém com o mesmo nome de Wang pudesse estar esperando por elas lá. Era até difícil imaginar o quão embaraçoso seria se elas entendessem mal. Até onde ela sabe, este elevador aqui é estritamente para os clientes VIP, para facilitar o acesso ao último andar com quartos privativos. O preço da reserva do quarto sobe para 10.000 por pessoa. Ao ouvir isso, Shinu tinha certeza de que outra pessoa com o mesmo nome estava esperando lá. Em sua opinião, o protagonista teria que usar seus 3 meses inteiros salário e isso se ele não comesse ou bebesse nada. Mesmo que fosse realmente ele, ela estava curiosa para ver como ele se comportaria quando visse que as 3 haviam vindo. Shinu acredita que Wang é muito inteligente e escolheu o momento em que alguém com o mesmo nome reservou um lugar no restaurante, então as convidou aqui apenas para se exibir, mas todo esse show logo acabaria. Nesse momento as garotas finalmente chegaram ao andar. Havia uma garçonete simpática que as convidou a entrar. A única coisa que incomodou foi que Wang não era visto aqui, mas King não viu problema nisso e imediatamente começou a tirar fotos. King decidiu que mesmo que não jantasse aqui esta noite ela fingiria como tivesse jantado. Depois de muitas fotos ela resolveu postar mais tarde. Enquanto isso, Shinu continuou a não estar satisfeita. Ela ainda pensava que o protagonista era apenas um tolo que mentia, exatamente como ela esperava. King estava se divertindo, mas reconheceu que nunca havia jantado em um restaurante tão caro em sua vida. Provavelmente nem ia ter outra chance, então aproveitou ao máximo para tirar mais fotos. Shinu finalmente, sem paciência, exigiu que o contasse o que Wang havia dito. Ela disse que não queria que sua amiga fizesse papel de boba se fosse um mal-entendido. Wen também estava começando a duvidar que um trabalhador de escritório comum pudesse se dar ao luxo de jantar em tal lugar. Ela estava prestes a sair quando uma garçonete chegou à porta e começou a chamar Wang. Shinu tinha certeza que não era ele e esperou para ver a cara de Wen, mas Wang frustrou todas as suas esperanças. Ele saiu na porta dizendo que tinha esperado tanto tempo que adormeceu. Quando acordou viu 4 ou 5 chamadas perdidas. Agora esperava que elas não tivessem esperado muito tempo.
O protagonista imediatamente disse à garçonete para começar a servir as meninas. Sua mudança de aparência de um cara pobre com capuz para um cara rico com roupas de grife foi surpreendente, especialmente para Wen, que nem sabia o que dizer. Kim imediatamente estimou que suas roupas de marca custavam bastante. Só a jaqueta custou mais de 40 mil. Nesse momento Shinu estava ardendo de inveja e não conseguia entender como esse cara poderia ser tão rico na realidade. Ela presumiu que Wang herdou dinheiro de um parente rico. Isso a deixou ainda mais irritada por ele ser tão habilidoso em esconder tudo. O protagonista cumprimentou Wei e depois foi em direção às suas amigas. Ele reconheceu Kim imediatamente, mas não fazia ideia de quem era Shinu. A garota invejosa logo se apresentou. Ela tentou usar todos os seus encantos, mas nosso herói não ficou nem um pouco impressionado. Ele se lembrou do vídeo dela com filtros de beleza e ficou surpreso que na realidade ela era tão diferente. Shinu tentou justificar que era por causa da maquiagem leve que passou hoje, mas por dentro ela estava furiosa com sua derrota. Wen tentou explicar que levou suas colegas de trabalho com ela. Mas se o protagonista quisesse, as garotas poderiam sair. Naquele momento um bando de garçons entrou com muitos pratos, obviamente os mais caros do restaurante. Wen olha para o custo do vinho e percebe que nesse ritmo nem ela teria condições de pagar por aquele jantar. A garota não conseguia entender o que o protagonista estava fazendo e por que estava desperdiçando dinheiro assim. Kim honestamente compartilhou com Wen que invejava Wang pois ele deve ter herdado alguns negócios da família e podia se dar ao luxo de largar o emprego. Wen não tinha certeza se o palpite da ajuda estava certo. Enquanto isso o protagonista olhou para o banquete à sua frente e ficou profundamente desapontado. Ele não tinha apetite por essa comida. Parecia bom, mas era muito chique para ele. Nesse momento King pediu permissão para tirar a primeira foto da festa. Wang graciosamente a deixou fazer suas coisas já que ela era uma criadora de conteúdo. Além disso Kim Traven era uma fotógrafa muito boa e as fotos saíram perfeitas. Wen ainda se perguntava por que esse cara tinha tanto dinheiro. Inicialmente ela e Wang nunca foram muito próximos além de coisas relacionadas ao trabalho. Eles nunca interagiram e ele foi responsável por algumas campanhas de marketing eficazes. Mas ela se lembrava de vê-lo viver modestamente, então a garota presumiu que Wang só era discreto e decidiu revelar sua verdadeira riqueza porque não queria que uma garota pagasse pela refeição. Nesse momento o protagonista chamou a garçonete para pedir algo mais pé no chão. Kingo apoiou com entusiasmo concordando que refeições caras nem estão enchendo, elas apenas ficam bem para fotos. A garçonete sugeriu trufa negra cozida lentamente, fígado de tamboril, tripa de carne grelhada, caranguejo real do Alasca e muitas outras comidas com nomes complicados. Só de ouvir esses nomes o protagonista estava ficando sem apetite. Ele só queria algo cozido em calor intenso, alguns caranguejos importados, carne bovina e cordeiro cortado em pedaços. As meninas nunca tinham visto alguém agir assim em um restaurante sofisticado. Shinu interveio dizendo que eles não deveriam ter ido a um restaurante francês se ele quisesse comida reconfortante. Ela estava começando a pensar que ele não vinha de uma família rica. Em vez disso havia adquirido recentemente riqueza. O protagonista não ligou e continuou acrescentando ao seu pedido espetos de churrasco. A garçonete teve que se desculpar apressadamente e disse que eles servem apenas os itens do menu fixo do restaurante. Wang então solicitou ao gerente. Alguns momentos depois um homem de óculos entrou e se apresentou como gerente do lugar. Assim como a garçonete ele se desculpou pois era um restaurante francês e eles queriam manter como um restaurante francês. Ver o protagonista ser negado deixou Shinu muito feliz. Ela até mesmo chamou Wang de caipira em sua cabeça, mas o protagonista notou seu pequeno sorriso e tomou nota disso. Ele diz ao gerente que realmente queria fazer um churrasco em um restaurante francês e ofereceu 300 mil pela refeição. Além disso o garoto prometeu 50 mil extras. Ao ouvir o valor maciço o gerente teve que pensar, até as meninas estavam de queixo caído. O gerente se transformou em um cachorrinho obediente enquanto aceitava a oferta. Vendo o gerente ceder às suas exigências o protagonista prometeu dar um pouco de churrasco para comemorar. O gerente prometeu instruir a cozinha imediatamente. O sistema deu 500 mil ao protagonista como recompensa por ele desconsiderar a etiqueta do jantar e fazer o restaurante mudar suas regras. Este sistema estava realmente se mostrando útil quando se tratava de dinheiro. Nesse momento Wang disse às meninas que jantar deveria ser sobre relaxar e ficar cheio. Então elas deveriam fazer isso direito. Kim concordou alegremente. Ela estava ansiosa para postar as fotos e ganhar mais influência.
Depois de alguns minutos os garçons entraram na sala de jantar privada e lentamente carregaram os pedidos. Embora fosse para ser comida de rua normal, o restaurante conseguiu torná-la deliciosa. Vendo essa impressionante variedade de refeições, Kim teve certeza de que o dinheiro fala, não importa qual fosse a situação. Ela estava ansiosa para que todos soubessem que ela tinha espetos de churrasco em um restaurante francês com 3 estrelas Michelin no último andar do prédio mais alto de Pequim. Finalmente eles puderam começar o jantar. Quando terminaram, os gravetos estavam cuidadosamente empilhados sobre a mesa e as carnes no espeto quase foram devoradas totalmente. Wang graciosamente limpou a boca e se desculpou dizendo que precisava ir ao banheiro. Assim que se levantou da mesa, as garotas especularam sobre o quão rico ele realmente era. Só sua roupa deve ter custado pelo menos 150 mil. Kim propôs a ideia de que ele apenas trabalhava na produtora porque queria se aproximar de Wen. Mas Wen pensava que ele estava apenas tentando ser discreto e trabalhar em um emprego normal. E agora que está fora ele não se importa mais. King diz que pessoas normais não podiam deixar de ter inveja de alguns herdeiros ricos que experimentam a vida como quer. Nesse momento Shinu perguntou curiosamente a Wen se ela estava comovida com os gastos e se gostava de Wang. King fala que se essa pergunta fosse para ela, ela definitivamente diria que sim. Afinal, um garoto rico de primeira linha gastando muito dinheiro só para jantar com você. É de partir o coração só de pensar nisso. Shinu presumiu que Wen já deveria saber sobre a riqueza de Wang e o estava mantendo para si mesma. Agora fazia sentido. Ela não estava interessada em seu principal doador porque estava de olho em um peixe maior o tempo todo. Nesse momento Wen discordou de Shinu e jurou que não tinha ideia que Wang era rico. Eles não eram nem próximos quando trabalhavam juntos. Eles nunca tiveram nenhuma interação privada e ela não tinha ideia antes de ver o que aconteceu essa noite. Tudo o que ela sabia era que Wang tinha uma grande ética de trabalho. Ele era ambicioso e trabalhador, muitas vezes fazendo horas extras. Shinu finalmente aceitou a explicação de Wen e percebeu que ela realmente não tinha ideia. Mas a ruiva também levantou a possibilidade de que o protagonista possa estar fingindo. Muitas pessoas fingem ser ricas para impressionar as garotas. Alguns principais doadores de transmissão ao vivo chegam a se endividar para mimar suas meninas. Mas Kim diz que elas devem elogiar Wang por suas habilidades de atuação fingindo ser pobre todo esse tempo. Shinu teve outra ideia. Ela disse que seria mais interessante verificar se Wang era realmente rico ou estava apenas fingindo. Wen rapidamente derrubou a ideia e disse que o protagonista gentilmente serviu um jantar interessante e caro. O mínimo que podiam fazer era parar de duvidar se ele era uma fraude. Shinu diz a Wen para não subestimar seu próprio valor. Ela é um streamer popular e alguém pode ganhar muito com ela. Gastar algumas centenas de milhares para conquistar sua devoção pode valer a pena para algumas pessoas. É assim que as pessoas manipuladoras operam. Eles te encantam, fazem você se sentir especial. Quando conseguem isso, eles mostram suas verdadeiras cores e seria tarde demais para Wen sair. Wen responde que não tinha intenção de buscar nada romântico com um amigo de trabalho só porque foi levada para jantar. Shinu diz que ela não precisa fazer nada, basta acompanhá-la mais tarde quando ela for tentar verificar o status dele. Depois de algum tempo, o grupo de 4 pessoas encerrou o jantar e se dirigiu para a área de estacionamento. Wen pensou que se Wang estivesse realmente fingindo sua riqueza, então ela cobriria todas as despesas. A garota não queria que um homem trabalhador seguisse um caminho tão enganoso. Ela acreditava genuinamente que não havia nada de errado com uma vida honesta e simples. Nesse momento Kim quebrou o silêncio perguntando a Wang se ele tinha namorada. Ele confessou honestamente que estava solteiro desde o nascimento, eternamente sozinho. Ela ficou surpresa com essa resposta. O protagonista diz que estava tão focado em sua carreira que mal teve tempo de pensar em namorar. Ser um servo corporativo era exigente o suficiente. Seria muito difícil pensar em cuidar de outra pessoa enquanto mal conseguia cuidar de si mesmo. Nesse momento Shinu disse que ainda era cedo e propôs que eles continuassem a noite em um bar. Ela até se ofereceu para pagar alguns drinks e acrescentou que esse bar era cheio de celebridades da internet. As outras garotas e o protagonista concordaram em ir, então eles dirigiram para o próximo destino. Wang olhou para Wen ao seu lado e não pôde deixar de pensar que agora que tinha algum capital para investir, talvez pudesse abrir sua própria empresa de mídia. Sua experiência em operações pode ajudar nesse campo. Além disso, ele poderia se familiarizar com as celebridades da internet e contratá-los. O protagonista já se via como o próximo titã da indústria com todos os tipos de ativos em suas mãos.
Um pouco mais tarde eles chegaram ao bar. Shinu avisou que ela só podia pagar cerca de 2 drinks para cada pessoa. Isso não foi um problema para o grupo. O protagonista percebeu todos os tipos de veículos de luxo alinhados. Seus motoristas eram naturalmente ricos. Nosso garoto ficou animado para entrar no famoso bar que tanto ouviu falar. Assim que entraram foram recebidos pela música estridente tocada por um DJ ao vivo, animando a multidão nas cabines e na pista de dança. Havia todos os tipos de toques que não eram muito amigáveis ao YouTube. O grupo de 4 pessoas se acomodou em uma das cabines vazias para tomar suas bebidas. Shinu pediu uma margarita e mandou todos escolher suas bebidas. Kim pediu uma Lady Pink e eu pediu um mojito de limão sem álcool pois ela ainda tinha que dirigir. Enquanto todas faziam seus pedidos o protagonista ficou em silêncio. Shinu começou a perceber que Wang nunca tinha ido a um bar. Ela chamou sua atenção e perguntou qual seria seu pedido. Wang apenas acenou com a mão e disse a ela que qualquer coisa ficaria bem. Shinu resolveu pedir uma Long Island, uma bebida forte, perfeita para fazer alguém falar a verdade enquanto está bêbado. Essa bruxa estava realmente tentando provar que Wang era mentiroso. Depois disso as pessoas continuaram se divertindo enquanto desfrutavam de suas respectivas bebidas. Shinu chamou um barman especial chamado Danny. Wen sabia que este era mais um de seus esquemas para checar a carteira de Wang. Enquanto tudo isso acontecia, o protagonista estava atrás de influenciadores que poderiam ser potenciais parceiros de negócios para ele ganhar mais dinheiro no futuro. Shinu o chamou e foi ignorada. Quando ele finalmente olhou em sua direção, ela propôs que eles jogassem dados para acabar com o tédio. Wang parecia receptivo à ideia e perguntou como o jogo funcionava. A garota não queria apenas jogar um jogo normal de dados. Ela queria algo mais emocionante. Então ela disse que se ele perdesse, teria que tirar uma peça de roupa. Se não quiser, terá que pagar 10 mil. O protagonista sorriu com a audácia dessa mulher. Ele ficou diante dela e a lembrou que costumava ser o gerente de operações da empresa. Ele sabia tudo sobre suas informações e habilidades. O protagonista acrescentou que sabia que Shinu era uma especialista em dados e as pessoas comuns não podiam vencê-la. Então confessou que já sabia que seu plano era pegar o dinheiro dele. A garota ficou nervosa ao escutar tudo isso. Wang continuou dizendo que também sabia que Shinu estava pensando que um mero cara de operações ganhando 5 mil por mês estava fingindo ser rico. O protagonista fala que já tinha descoberto que ela era um lixo desde o início, mas queria deixar as coisas deslizarem para manter sua noite divertida, mas isso levou a ser visto como um alvo fácil e ele não era estúpido ou uma tarefa fácil. De repente o protagonista recebeu uma mensagem do sistema, que o recompensou em 1 milhão por expor o esquema da garota. O protagonista decidiu tirar sua dúvida e disse que não vinha de uma família rica. Shinu imediatamente tomou isso como uma confissão e disse que ele estava realmente fingindo ser rico. Mas nosso garoto diz que não tinha terminado de falar. Wang faz uma proposta. Em vez de jogar dados, ele ficaria feliz em dar a ela 300 mil para tirar todas as roupas e sair do bar do jeito que veio ao mundo. Shinu começou a interpretar o papel da donzela em perigo e disse que estava desconfortável. Wen intervir e tentou amenizar a situação dizendo que era só brincadeira, mas Shinu logo disse que tinha certeza que Wang não tinha 300 mil para gastar descuidadamente. Ele apenas respondeu que estava pagando 300 mil em bebida para todos do bar. Seu cartão dourado brilhou com as luzes do bar. Um funcionário do bar trabalhou rápido e discretamente para passar o cartão e confirmar o pagamento. Os holofotes estavam em Wang. As mulheres e os meninos admiravam o grande gastador. Nenhum deles esperava uma noite inteira de bebida grátis. A maioria deles já estava bêbada. Tratar todo o bar foi uma demonstração de generosidade e extravagância. O sistema rapidamente o recompensou com mais de 600 mil. Shinu ficou atordoada ao ver o protagonista casualmente jogar 300 mil para estranhos. Nesse momento ele passou por ela e sussurrou que não se importava se ela o desprezasse. Afinal, ele nunca teve a intenção de fazê-la respeitá-lo de qualquer maneira. O protagonista acrescenta que em sua visão Shinu não eram nada mais do que formiga, com o mau hábito de olhar para as carteiras de outras pessoas. Esses tipos de pessoas podem ser facilmente humilhados pelo dinheiro. Depois de falar isso, o protagonista sentou e todos ficaram estranhamente silenciosos. Shinu seguiu o exemplo abaixando a cabeça de vergonha enquanto ele olhava para ela. Kim podia sentir a tensão no ar e olhou para Wei em busca de uma resposta. A ruiva, incapaz de suportar a vergonha e a humilhação, pediu licença. Ela fingiu um sorriso e disse que esqueceu que tinha algo para fazer esta noite. Depois disso ela se afastou da cabine e fugiu com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto
Isso Wang estava apenas brincando com os dados que ela havia deixado na mesa. Ele disse a King e Wen para continuarem se divertindo pois ele estaria pagando a conta para todos no bar. De repente eles foram interrompidos por uma garota que reconheceu Wen. Ela perguntou se a transmissão de Will hoje foi um fracasso e ela veio ao bar para beber suas mágoas. A mulher observou que seu maior fã estava gastando cada vez menos. Wen respondeu que tinha acabado de sair do trabalho e não queria falar sobre essas coisas no clube, mas a garota continuou a atormentando e disse que Wen sempre anda por aí agindo inocentemente exibindo seus encantos. Ela diz que a falsa sensação de pureza realmente funciona. Wang observou silenciosamente enquanto tudo isso acontecia. Em vez de sair, a garota estranha sentou na cabine e propôs que elas não deixassem passar essa boa oportunidade de fazer uma transmissão juntas. A garota chamada Jie rapidamente puxou seu celular e cumprimentou seus espectadores. Enquanto apresentavam, ela também perguntou a seus espectadores se eles gostariam de ver uma transmissão ao vivo no bar. Jie diz ao bate-papo que Wen não parecia querer participar, então pediu que eles a convencessem a participar imediatamente. Nesse momento, as notificações no celular de Wen explodiram com todos os tipos de pedidos para que ela aceitasse o desafio. Os fãs de Jie estavam prontos para apoiá-la esta noite para finalmente superar Wen como a melhor streamer de dança. Nesse momento, Wen teve que atender um telefonema da agência. Como esperado, foram os executivos que a pressionaram a entrar no ar imediatamente e não perder a oportunidade de ser tendência. Mesmo que ela não estivesse em boas condições, os superiores a lembram que já haviam pago pela promoção. Se ela não começasse a transmitir, haveria consequências. Enquanto isso, Jie entretinha seu público. Wen veio até ela depois de ser forçada a aceitar o desafio. A garota pergunta se ela estava com medo, mas a principal streamer de dança apenas pediu para começar. As pessoas imediatamente limparam a pista de dança para dar às duas bastante espaço. Assim que a música começou, cada uma fez uma pose para a câmera. Kim monitorou o bate-papo em seu telefone e viu muitos foguetes e iates voando por toda a tela. Wen estava começando a perder para desafiante, mas mesmo que Jie tivesse em primeiro lugar, as pessoas estavam começando a falar mal de sua dança. O protagonista imediatamente percebeu que Jie estava jogando sujo e encurralando Wen. Felizmente o resultado ainda era incerto e o primeiro foguete para Wen trouxe uma reviravolta na competição. Agora Wen estava na frente. A doação veio de um perfil misterioso conhecido apenas como Grande Irmão. Wen ficou genuinamente grata pela generosa doação e levou um segundo para agradecer a seu benfeitor anônimo. Mas não parou por aí. Logo em seguida apareceu o segundo, o terceiro e o quarto foguete. Jie logo começou a se preocupar que Wen se recuperasse e continuasse seu domínio. Ela nunca tinha ouvido falar de um usuário com o nome de Grande Irmão escondido no bate-papo de Wen, então isso era desconcertante. Mas essa garota astuta tinha uma base de fãs raivosos que esvaziaria de bom grado suas carteiras só para vê-la vencer. Apesar de seus melhores esforços, a pressão era crescente. Por outro lado, eu estava apenas olhando para a tela do telefone em estado de choque enquanto os foguetes continuavam a entrar. Todo mundo estava se perguntando a mesma coisa. Quem era esse Grande Irmão que já havia doado mais de 1 milhão em apenas um curto espaço de tempo? Alguns especularam que sua agência estava bancando, mas gastar tanto em um talento era improvável. Acontece que o valor total não vai para o streamer. Na verdade, a plataforma recebe um corte maciço de 60% a 70%, então não tinha como a agência gastar tanto se nem vai ter retorno. Enquanto tudo isso acontecia, Wang estava apenas observando de longe. Seu sistema lhe deu mais 5 milhões por deixar seu dinheiro fluir como água sem pretensões. Nesse momento ele já havia parado de dançar completamente, mas o grande gastador continuava dando gorjetas. Alguns até pensaram que uma criança deve ter pegado o telefone e clicado por engano. Mas o culpado estava dentro do bar clicando secretamente, a cada toque representando quantias enormes de dinheiro. O E foi para o topo da página de tendências. Novos espectadores vieram para assistir o milionário gastar seu dinheiro. Mesmo quando Wen parou para recuperar o fôlego, os foguetes nunca pararam de subir. Até agora o protagonista já tinha enviado 2.000 foguetes. O grupo de fãs de nível diamante da GA estavam um caos, se recusando a perder para um único grande gastador. Pelo bem de sua garota, eles também precisavam desembolsar muito dinheiro. Nesse momento a barra de progresso de GA começou a revidar enquanto os foguetes eram lançados um após o outro. Ela adoravelmente agradeceu ao revelador do tempo e ao velho Kang por seu apoio contínuo e seus foguetes. Agora a vitória parecia ao seu alcance, mas o protagonista riu baixinho para si mesmo enquanto olhava para o telefone. Ele tocou na tela o mais rápido possível. Essa rápida sucessão representou outros 100 foguetes enviados ao Wen.
O sistema o parabenizou e o recompensou com outros 10 milhões em sua conta bancária. Wang continuou exibindo sua riqueza enviando mais 500 foguetes. Este pequeno concurso foi praticamente uma falha infinita de dinheiro para seu sistema. No final da última música, Wei foi declarada a vencedora da partida. Ela agradeceu a todos que a apoiaram, especialmente a este novo grande irmão. Para encerrar a celebração, o protagonista enviou outros 1000 foguetes para parabenizar Wei. Esta última doação fez de Wang o maior doador diário em toda a plataforma. Isso lhe rendeu outros 10 milhões, e por seus esforços em enviar os foguetes mais 1 milhão foi adicionado. Wei agradeceu educadamente ao grande irmão pelo apoio que lhe rendeu a partida. Foi a primeira vez que ela alcançou milhões de espectadores ao vivo de uma só vez. Então ficou grata, mas terminou dizendo que todos trabalham duro por seu dinheiro e não devem desperdiçá-lo com uma streamer como ela. Sua demonstração de humildade fez com que seu público a adorasse ainda mais. Esse era o charme de Wei. Enquanto isso, Jiei olhou para o telefone e viu todo o seu esforço ir em vão contra um único doador. No final, ela só ajudou Wei a ganhar 10 milhões em doações de uma só vez. Esta foi uma conquista de um único dia que nem mesmo os principais streamers conseguiram alcançar facilmente. Com o concurso encerrado, o protagonista se levantou de seu assento e bocejou. Ansioso para descansar em sua cama, ele encontrou Jiei de mau humor em um canto e a elogiou por ter tantos fãs dispostos a apoiá-la. Ele a incentivou a trabalhar duro e talvez superar o algum dia. Definitivamente doeu ouvir isso. Enquanto isso, King e Wen sabiam que Jiei estava reconsiderando suas escolhas de vida. Depois disso, o grupo começou a deixar o bar. Do lado de fora, King não conseguia parar de falar sobre a humilhação de Jiei. Ela estava feliz que o karma tinha feito seu trabalho e fez o plano da garota sair pela culatra. Mãe, como streamer, ela estava maravilhada com esse grande irmão super rico. King não entendia como alguém poderia gastar dinheiro como se fosse o magnata número 1 na plataforma. Surpreendentemente, Wei não parecia nem um pouco animada. Ela confessou que se sentia indigna disso. 10 milhões tinham acabado de entrar em sua conta bancária de um fã que ela nunca tinha visto em sua transmissão antes. Isso a deixou com uma sensação de desconforto, que impediu que ela acordasse e valorizasse essa dádiva de Deus de um doador. Ela contou que faria qualquer coisa para ter esse grande irmão. Inclusive, ela conta que pegou o ID de usuário de Wei e descaradamente enviou uma mensagem privada para esse cara. Assim que King pressionou enviar, o telefone do protagonista se iluminou com uma notificação de mensagem. Quando o toque soou, as meninas olharam para trás com desconfiança. Era a notificação oficial do aplicativo de streaming, então parecia muito uma coincidência. Wen também sentiu que Wang poderia estar conectado ao que aconteceu anteriormente, mas ele tentou negar suas suspeitas de que ele era o grande irmão. O protagonista explicou que, como se demitiu há pouco tempo, ainda estava conectado a alguns aplicativos de streaming. Wang até fingiu que não podia gastar 10 milhões em minutos. King também notou as semelhanças entre o grande irmão e Wang. Para mudar de assunto, Wen se ofereceu para levá-lo para casa, mas o protagonista insistiu em apenas pegar um táxi porque morava perto de Longua, um pouco fora da rota de Wen. Nesse momento, o plano deles de ir para casa foi abruptamente interrompido por um homem bêbado que acabou de sair do clube, lançando uma atmosfera tensa sobre a cena. Com base em sua reação, parecia que Wen já conhecia esse homem. Na verdade, todos conheciam esse homem. Ele era o ex-chefe de Wang. O homem começou a falar sobre como os desempregados não deveriam ir a bares enquanto dependiam das mulheres para pagar. As garotas logo tentaram esclarecer que eram elas que dependeram de Wang esta noite. O ex-chefe ficou chocado ao ouvir uma coisa tão ridícula. Ele interpretou que eu estava apaixonada por Wang e está encobrindo ele. O ex-chefe argumentou que a conta de todos havia sido cuidada por uma pessoa misteriosa, então não deveria ser possível para o protagonista pagar bebidas para elas. Ele chama Wang de homem pobre que não tinha muito além de sua doce conversa com o charme. King decidiu intervir também, insistindo que o protagonista havia pagado bebidas para todos no bar. O chefe bêbado imediatamente a atacou dizendo para ela calar a boca. O cara simplesmente disse a Kim para parar de ser tão arrogante só porque ganhou alguns fãs, quando na verdade todos aqueles fãs eram falsos. Esse comentário surpreendeu e confundiu a garota. Foi um duro lembrete de que seu sucesso não era inteiramente seu. E isso abalou sua confiança. O chefe revelou orgulhosamente que a empresa gastou muito na promoção de King, até mesmo comprando seguidores falsos. Tudo o que ela fez foi fazer sua maquiagem sem garantir nenhum acordo de publicidade.
Ao contrário de Wen, que poderia dançar por uma única noite e trazer milhões para a agência sem parar, o chefe sugeriu que King deveria usar menos trajes durante seus tutoriais na transmissão em vez de fingir ser pura. Talvez ela também pudesse seguir o caminho de uma serpentina de dança. Quanto a Wen, ele ofereceu a ela um papel coadjuvante em um drama de TV, dizendo que poderia fazer isso acontecer se ela concordasse em passar a noite com ele. Nesse momento, o chefe bêbado tentou colocar suas mãos sujas perto de Wen, mas o protagonista agarrou sua mão com força. Ele olhou nos olhos de seu antigo chefe e disse para mostrar algum respeito às garotas. O chefe afastou sua mão e chamou Wang de bandido, tentando bancar o herói. Ele zombou do prota, perguntando se ele poderia fornecer recursos a Wen, como dinheiro ou bolsas de marcas. Wang já tinha ouvido o suficiente do discurso bêbado e sem sentido, então ele disse antigo chefe para se ferrar. Wen olhou para sua expressão determinada e viu uma faísca ali. Ele parecia um cavaleiro de armadura brilhante, sua voz firme e seus olhos ferozes. Nesse momento, deixou claro que se o chefe continuasse dando em cima dela, ela ia rescindir seu contrato com a empresa. O chefe ouviu suas ameaças e a lembrou de que ela havia assinado um contrato de 5 anos com a empresa. Falta mais um ano restante. Se ela forçasse uma rescisão antecipada, ela teria que pagar uma multa de 10 milhões. Mas a garota respondeu que com o dinheiro que ganhou esta noite e suas economias anteriores ela poderia facilmente pagar. O chefe ficou ainda mais furioso e começou a chamar os influenciadores de cortesãs modernas, alegando que elas não estavam vendendo arte, mas seus corpos. Ele disse que não tinha paciência para falsa pureza. O homem também alertou que mesmo que pudesse pagar a multa, a empresa nunca deixaria ela ir embora. Ninguém em sã consciência abandonaria uma vaca leiteira que continuamente trazia dinheiro. O homem promete colocá-la na lista negra da indústria se ela resistisse. Seria fácil com apenas uma palavra do verdadeiro chefe. Nesse momento, o protagonista interveio para salvar Wen. Ele disse que se ela não pudesse sair, tudo bem, pois ele poderia simplesmente comprar a própria mídia Miau Miau. Se isso acontecesse, quem deixaria a empresa não seria Wen. O chefe sentiu a seriedade na voz do jovem. Ele se levantou com um olhar de puro desdém e começou a cutucar Wang como se estivesse falando com algo menos do que humano. O cara respondeu sarcasticamente que estaria esperando que o grande herói economizasse e comprasse a empresa. Ele terminou a interação com um cuspe rude e voltou para dentro do bar. O chefe aparentemente não gostava de ver outros caras tentando se exibir na frente dele. No entanto, o dano estava feito. O entusiasmo de Kim diante se foi e foi substituído por pavor e confusão. Ela começou a se perguntar se todos os seus espectadores eram realmente falsos, apenas bots e observadores pagos. O observa que sua amiga estava começando a seguir um caminho perigoso. Kim amava seus fãs de transmissão ao vivo. Ela apreciava aqueles figurões que jogavam dinheiro nela e pensar que a empresa estava por trás de tudo a fazia questionar tudo. Felizmente sua amiga estava lá para mostrar a realidade. Wen avisa que conhece pessoalmente alguns fãs que interagem com King. Ela tinha muitas pessoas assistindo suas transmissões de maquiagem. Wen explica que o chefe só estava tentando colocá-la para baixo e manipulá-la para pensar que ela devia tudo à empresa. Assim daria com que ela permanecesse obediente. Wen sabia que não deveria ficar chateada com aquele canalha. O protagonista observou as meninas se consolarem e não pôde deixar de se sentir afetado. Wen logo expressou sua gratidão a ele por se levantar contra aquele estúpido. King também agradeceu. Se não fosse por esse incidente, ela nunca teria descoberto que a empresa desprezava tanto seus talentos. A garota estava cansada de sentir pena de si mesma e agora estava extremamente zangada. Wen se virou para Wang e afirmou que eles eram apenas ex-colegas. Portanto, ele não precisava defendê-la assim. Ele sorriu brilhantemente e garantiu à garota que estava tudo bem. Ele também não gostava daquele chefe. Então foi bom explodir pela primeira vez. Wen sorriu muito devagar vendo o charme do nosso garoto. Ela ainda não tinha certeza se eles teriam a chance de se encontrar novamente, mas desejou-lhe boa sorte e esperava que Wang voasse alto. Os ex-colegas de trabalho se aproximaram muito naquela noite e apertaram as mãos um do outro como despedida. Um respeito mútuo se formou entre os dois. Depois disso, Kim entrou no carro para voltar para casa. Wang foi deixado na beira da estrada depois de insistir em pegar um táxi sozinho. Ele estava tão focado em enviar foguetes mais cedo que sua identidade de grande irmão quase foi revelada por um som de notificação. No final do dia, o saldo de sua conta bancária havia atingido 109 milhões. Ele estava prestes a alcançar o status de bilionário nesse ritmo.
Antes de comemorar esse grande salto na vida, ele procurou maneiras de voltar para casa. Uma passagem de trem seria normal demais, então ele optou por reservar um voo. As passagens de avião eram muito caras. O trem verde que ele havia pegado antes custava apenas um pouco mais de 300, então ver as etiquetas de preço nas passagens de avião foi bastante chocante. Wang suspirou fundo e pensou que gastar no transporte não deve ser um problema, então ele pagou a passagem. O sistema deu a ele 10.000 por selecionar a escolha de primeira classe mais cara para esta noite. Depois disso, Wang voltou direto para o dormitório para descansar um pouco. Depois da noite agitada, seu descanso tranquilo se estendeu até o final da manhã. Ele teria ficado serenamente preso à cama se não fosse pelas batidas agressivas em sua porta e a voz de alguém pedindo o pagamento do aluguel. Ouvindo sua voz, automaticamente fez o corpo do protagonista acordar em angústia e aborrecimento. A mesma coisa sempre acontecia todos os meses. Uma semana antes do aluguel, essa senhora não tinha nada melhor para fazer do que implorar por pagamentos. O protagonista estava praticamente traumatizado e não importava o quanto tentasse cobrir os ouvidos. Às 6 da manhã ele finalmente decidiu sair da cama e enfrentar o problema de frente. As batidas da senhora não pararam. Quando ele abriu a porta com o telefone na mão, a proprietária começou a falar sobre como os jovens eram tão preguiçosos que precisavam ser constantemente lembrados de suas responsabilidades. O protagonista, sem dar uma única palavra, escaneou o código que ela carregava e enviou o dinheiro. Ele pagou um ano inteiro de aluguel de uma só vez. O telefone da velha logo notificou que 10.000 haviam sido recebidos com sucesso, mas até onde ela sabia, o protagonista não deveria ter esse tipo de dinheiro para pagar de uma só vez. Ela estava começando a ficar desconfiada. Houve até 400 extras na transferência. Oni apenas chamou isso de taxa de serviço, então ela nunca o importunaria por um ano inteiro. Depois de bocejar sonolento, ele fechou a porta, deixando a senhora barulhenta sem palavras. Ela queria discutir com ele, mas não conseguia pensar em mais nada para mencionar. O protagonista finalmente teve um pouco de paz e voltou para a cama, já que o voo que ele reservou estava saindo às 10. Ele calculou que poderia ficar na cama por mais 3 horas. Seu colega de quarto, o cara no beliche de baixo, perguntou se ele havia tirado a sorte grande ou algo assim. O protagonista não pôde responder porque havia caído na terra dos sonhos mais uma vez. O sistema logo recompensou com uma Villains Van Day. Não importa o quão sonolento ele estivesse, aquela notificação do sistema era suficiente para acordar qualquer um. O protagonista analisou a mensagem com cuidado para verificar se ele leu corretamente. Nosso garoto agora tinha as chaves de sua nova vila. Seu colega de quarto apenas olhou para Wang como se ele fosse um esquisito.